E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre o livro de Atos. Hoje eu vou dar para você uma dica, uma estrutura de como estudar esse livro. Então, fica comigo, vai até o final do vídeo, aproveite, se inscreva, curta, dê um likezinho aí e outra coisa, faça um comentário, é muito importante. Então, agora eu quero falar para você sobre o panorama de Atos dos Apóstolos. Você sabia que Atos dos Apóstolos é o livro que foi escrito por Lucas? E ele é a segunda parte do Evangelho de Lucas. Então ele escreve o Evangelho de Lucas para falar sobre Jesus e sobre a vida e ministério de Jesus Cristo. E agora ele faz um segundo livro para falar exatamente sobre a igreja e o desenvolvimento dessa obra apostólica. E falando em apóstolo, nós podemos dividir o livro em dois apóstolos. Você sabe que o livro ele fala do ministério do apóstolo Pedro primeiro e depois o foco é no apóstolo Paulo. Se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 12, o foco é sobre o ministério do apóstolo Pedro. E se você pegar do capítulo 13 até o final do livro, o foco ministerial é sobre o ministério do apóstolo Paulo. Tem algo muito importante que você precisa saber sobre o livro de Atos. Ele tem 28 capítulos e são 30 anos de história sendo contada. Então, você sabe que um vídeo de 5 minutos não vai resumir tudo. Nós estamos dando para você apenas um panorama. E eu preciso ler com você o seguinte, o capítulo 1, versículo 8. Por quê? O versículo 8 do capítulo 1, ele vai determinar como o livro vai ser contado. Porque Lucas, ele quer contar para você e para mim o seguinte, o evangelho começou em Jerusalém, com poucas pessoas, e o final do livro fala que o evangelho agora está em Roma, a grande capital, com agora milhares, milhões de pessoas servindo Jesus Cristo. Agora não é apenas poucas pessoas, agora povos, línguas, homens, mulheres, judeus, gentios, bárbaros, todos agora sabem quem é Jesus Cristo. Então eu quero ler para você o capítulo 1 de Atos, versículo 8, que diz o seguinte: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha que legal essa estrutura. Para você que me escuta, que me vê, é o seguinte, para você estudar o livro de Atos, você tem que saber essa estrutura. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Isso é muito interessante, porque até o capítulo 11, ele completa Jerusalém, Samaria e Judéia. Não é que isso não aconteceu antes, mas o foco desses capítulos é Jerusalém, Samaria e Judéia. O evangelho chegando nessas cidades. Mas quando chegamos lá no capítulo 12, capítulo 13, o evangelho agora chega aos confins da terra. Isso é muito importante para você saber como ler o livro. Então você tem que ler o livro nessa estrutura: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E tem algo muito importante que o livro conta aqui nesse versículo. Tudo que foi feito, só foi feito no poder do Espírito Santo. Não foi estratégia humana, não foi jeitinho brasileiro, não. Tudo que aconteceu, aconteceu no poder do Espírito Santo, que foi a promessa de Jesus de derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles homens e aquelas mulheres, para que no poder do Espírito Santo eles pudessem então caminhar um pouco mais. Então nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Então não se esqueça, o livro de Atos tem essa estrutura: Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Então é o seguinte, aproveita aí, deixa um comentário para que eu responda para você, manda o link para todo mundo e tem uma coisa boa, eu vou deixar para você aqui embaixo o resumo dessa aula e vou deixar para você também 2 links sobre o Antigo e o Novo Testamento e até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.